Olá, como vão todos? Aqui é o Jaime Roque, diretor do Vale Síndico. Como todos já estão vendo aqui do meu lado, uma das pessoas que eu mais admiro aqui no mundo condominial, uma das pessoas que me inspiraram a fazer o que eu ando fazendo ultimamente aqui. O meu amigo aqui, Sérgio Craveiro, que anda me apoiando nos últimos Vale Síndicos. Com certeza. Né? E é um prazer, Sérgio. Só vamos aí, dá um oi para todo Prazer é mundo. todo meu. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma grande honra estar aqui em Jacareí, estar aqui em São José dos Campos, no Vale. Né? O Jaime tem nos credenciado aí para poder vir trazer as palestras, novidades do mercado, trazer aqui para os síndicos do Vale bastante informação relevante aí para a administração condominial. E é isso. Estamos aqui para bater um papo sobre síndico profissional, né, Jaime? Síndico profissional. E hoje, se ainda vai dar tempo de eu postar esse vídeo antes do evento, Legal. o Sérgio está aqui por um motivo muito bacana. Vai ter a rodada de negócios da Conase, né? Lá no Monreale Hotel. Começa às 18 horas, né, a Isso. abertura. A gente tem feito as rodadas de negócios envolvendo só condomínio, né, com síndicos, donos de administradoras e empresas. É um modelo de negócio da Conase que nós começamos o ano passado com alguns pilotos. Foi bem bacana e esse ano a gente tem feito aí rodado, né, toda a região aqui de São Paulo, né, Campinas, Baixada Santista, no Vale já é a terceira vez aqui que nós estamos. Tem tido retorno para os síndicos na hora de contratar as empresas, na hora de pedir desconto, né? As empresas também adoram isso porque gera muita conexão, gera muita venda corporativa. Então isso é bem legal, tem tido bastante resultado. Total apoio do Vale Síndico, né? Exatamente. E eu vou estar lá hoje, com certeza, né? Então não percam e vamos lá tomar um café, né? Com certeza, vamos lá. Vamos lá tomar um café. Eu quero antes dar aqui os recadinhos do coração aqui, pro pessoal aqui da Alves Zeladoria, o Sérgio, Xará, né? O System, o Douglas, a Itapura, o Celso e o Paulo, a Horizonte, o Manolo, a Lima Coberturas, o Alexandre, a Comissão de Direito Condominial aqui de Jacareí, o Dr. Marcos Veloso, e a Comissão de Direito Condominial de São José dos Campos, a doutora Marcela Gondim e o Dr. Davi Bassos e a doutora Nicaira. Muito obrigado a todos por estarem aqui conosco. Vamos lá, Sérgio. Síndico profissional, você já ministra cursos há quanto tempo? Só para a gente entender um pouco. O síndico profissional é um modelo de gestão corporativa que o principal objetivo é trazer para o condomínio situações onde se trata o condomínio como empresa, né? Então, gestão de contratos, uma gestão profissional, vamos dizer, né? Gestão de legislação. Poucos condôminos sabem disso e poucos síndicos que atuam como moradores sabem que existe lei para se trabalhar no condomínio, né? Para se fazer as atividades, as ações dentro do condomínio. Então, nós temos a Lei 4591 de 64, e nós temos o Código Civil Brasileiro. E também temos outras legislações, né, como o novo CPC, que agora é recente de 2016. Nós temos leis de garagem, leis de animais domésticos. Então, é uma série de fatores, leis de engenharia, um monte de normas e leis na área de engenharia, e que o síndico precisa saber. Então, o próprio mercado, em 2005, quando eu comecei a ministrar o curso, que foi a sua pergunta, em abril de 2005, né? Estamos em agosto de 2019, são 14 anos e meio ministrando esse curso. Mais de 23 mil participantes já fizeram nossos cursos de mais de 1.500 cidades diferentes, né? Um dos principais, é o principal curso do Brasil? Hoje é porque você vê, que eu falo de Manaus, do Macapá já vieram, né, do Amapá, até Passo Fundo, Caxias do Sul, cidades do Rio Grande do Sul, quer dizer, o Brasil inteiro vem. Foi o primeiro curso desde 2005, né, ministrado. Hoje tem outros e tantos cursos, mas o que a gente foca mesmo é na profissionalização, no entendimento da legislação e na facilidade. O síndico profissional veio trazer facilidade para o condomínio, né? Tirando aquela situação do síndico morador. E uma coisa que eu sempre falo, o síndico morador, a pessoa quando compra um imóvel,
o único lugar no mundo que ela tem paz é dentro da casa dela, né? Então hoje a gente passa um dia meio turbulento, o empresário, o comerciante, o gerente de um banco, um dentista, né, um médico, passa um dia, né, truculento, um dia de trânsito, um dia que não tá legal, chega em casa e ainda tem que resolver coisa do condomínio. Então eu oriento e falo para todos os moradores, por favor, contratem um síndico profissional. Nós da Conase temos uma base de dados muito grande de todo o Brasil. Hoje, pessoas de Belo Horizonte, de Salvador, de Florianópolis, nos pedem no nosso site se a gente conhece algum síndico profissional, então a gente indica, né? E é bem legal isso. Isso tem trazido muito resultado para os condomínios de valorização imobiliária. Então o síndico profissional hoje tem que buscar isso. E não tem como deixar de ser síndico sem fazer um curso profissionalizante. Então, em 2005, eu bolei esse curso. Em abril, a gente fez a primeira turma. E hoje já fomos para mais de 700 cidades. O fato de ele ser síndico orgânico não impede ele de fazer o curso de síndico profissional, né? Não impede. E tem muitos síndicos que fazem isso. Eles vê uma necessidade do mercado. Tem muita gente que vê o pai e a mãe que mora no condomínio, poxa, eu vou pegar de síndico daquele prédio, tal. É um nicho de mercado para você que quer entrar, porque olha que negócio interessante. Quando vai uma administradora, por exemplo, o próprio Jaime aqui pode falar para nós. Ele é dono de uma administradora, vai no condomínio e pergunta, bom pessoal, entender da ordem do dia, quem quer ser síndico? Fica um olhando pro outro, um sai da assembleia para não cair no colo dele esse negócio, ou seja, ninguém quer ficar de síndico. Então, se a gente tem um síndico profissional, uma pessoa que a gente possa confiar, indicada, que conversou antes com o conselho, por exemplo, fazer um negócio planejado. Lógico que a assembleia tem tudo para ocorrer ali, mas você, de última hora, pegar um síndico sem que tenha um aval do conselho antes, uma conversa antes com alguns moradores junto, é importante também, né, que de certa forma influencia na gestão do condomínio, faz bem para todo mundo, essa é a realidade, né? Qual que seria o conteúdo de um bom curso de síndico profissional? Olha, a gente dividiu em 10 módulos, que eu acho que são os principais. O primeiro é o módulo de legislação, né? Eu acho que o síndico tem que saber a legislação, que é a base para tudo, né? É a base para tudo. Na sequência, falar sobre manutenções, gestão de contrato, gestão de como é que se faz as atividades dentro do condomínio no tocante semelhante à empresa, né, vamos dizer assim, né? Na terceira parte fala sobre inquilino, o que eles têm de direito, o que eles não têm de direito, o que eles podem, o que eles não podem, porque isso muitos proprietários perguntam para você, síndico, que está interessado nesse curso, né, que está interessado em entrar nesse mercado, né, melhor dizendo. Então essa parte de inquilino é importante também. A gente hoje, você vê que as coisas atualizam, né? A gente hoje fala do Airbnb, né? Que é uma parte de alocação, mas de uma outra forma, rápida, temporária. Então tem dado alguns problemas também, já inúmeras palestras do segmento já falaram sobre isso, né? Aí na quarta etapa a gente fala das manutenções e inspeções periódicas dentro do condomínio, né? PPRA e PCMSO, para-raio, extintor, tudo que o síndico é obrigado a fazer, que essa é até uma das cláusulas que está no artigo 1348 do Código Civil Brasileiro. Percebe? Então, são coisas que a gente puxa que está na legislação. Na quinta parte, a gente fala sobre parte de funcionário, como tratar os funcionários, legislações trabalhistas. A gente fala de regulamento interno de funcionários, né, de portaria, de condutas, da limpeza, né? Na sexta parte, a gente fala sobre investimentos no condomínio, como a gente faz fundo de obra propriamente dito, né? No caso de investimento de valorização de melhoria, quem paga, quem não paga, também isso é uma coisa muito importante. No item 7, sobre balancete, né, sobre demonstrativo financeiro, previsão orçamentária, como fazer um demonstrativo financeiro. No item 8, sobre balancete, como elaborar um balancete condominial, que eu também não chamo muito de balancete, né, os contadores chamam de balancete, mas é demonstrativo financeiro. Não tem nada a ver com balancete. Né? Balancete quem faz é a empresa com fins lucrativos, né? Condomínio faz demonstrativo financeiro. No item 9, a gente fala do mercado condominial, como captar cliente, como a gente vai chegar no prédio, como se apresentar numa assembleia, né, as 3 etapas, né? Excelente, treinamento
de captação. Né? E o último item, o módulo 10, fala sobre valores, né? Eu acho que é importante. Quanto que eu vou cobrar, quanto que eu vou ganhar. Então tem síndico profissional hoje no mercado que eu sei que ganha 10 mil reais, 12 mil, 8 mil, 7 mil, porque tem lá 10 condomínios, 8 condomínios, né? Em Perdizes, por exemplo. Tem o nosso colega Felipe, na Zona Leste, ali em Aricanduva, ele é síndico de 13 condomínios ali. Então, dá para você ficar ali no seu bairro, ali nas suas ruas, bairros próximos, não precisa expandir muito, no caso de São Paulo, né? Porque também não consegue pegar muito, né? A não ser o Rachikorsk, né? São 179, parece que ele tem, né? Mas ele tem, lógico, uma equipe toda. Na verdade, ele é uma empresa, né? Que ele organiza, mas ele é síndico, parece, eu acho que a última vez que eu vi, 179 condomínios. O Márcio é fenômeno. Concura aí, né? Com certeza. Com certeza. Eu não ia fazer, mas como exatamente fazer o seu curso lá em São Paulo? Porque é importante essa informação. Você entra em contato com a gente, o DDD 11 96257 0000, né? Termina com 4 zeros. O curso ele tem duração de 2 dias, fora de São Paulo, que por tantas tarefas e atividades que a gente está tendo na presidência da CONASE, a gente está um pouco raro fazendo fora de São Paulo. Dentro de São Paulo, da cidade, a gente faz em 3 dias, porque a gente fica um período também para matar dúvidas um pouco mais particulares de um determinado pessoa que vem de fora. Por exemplo, essa última turma de julho agora, tivemos pessoas de Vitória, pessoas da Praia Grande, no litoral, tivemos de Cuiabá. Então, são pessoas que vêm com algumas dúvidas pontuais próprias, né, do condomínio, o que está acontecendo ali, né? Mas como ele é meu amigo, né, nós vamos fazer esse curso para cá ainda. Vamos. Né? Vamos fazer. Entendeu? Só vamos discutir valores, porque eu sou pobre, né? A gente aqui do Vale é pobre. Vamos fazer, será uma honra. E a gente não é a mesma coisa lá em São Paulo, viu, Sérgio? Não, tranquilo. Eu ia falar, qual é a função que um síndico profissional exerce no prédio? Ele é diferente um pouco do orgânico, né? Assim, em algumas coisas, né? Primeira coisa, ele tem que ter um pouco de paciência, né? Ele tem que entender que os condôminos, eles não têm eles não conhecem o que é legislação, eles acham que pagando condomínio eu posso tudo dentro do prédio, não é assim, né? Então uma das atividades é a orientação, paciência e orientação. Esse é o primeiro passo, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, comparando aí com médico e hospital, né? Quando um prédio está sendo passado para o síndico profissional é porque ele já está na UTI, ou está perto de estar na UTI. Ninguém vai no hospital sem uma fratura, sem uma dor de cabeça, sem uma dor de barriga. No condomínio, quando se está se cogitando a vir o síndico profissional, é porque está com dor de barriga, está com alguma fratura que precisa ser sanada. Então você, síndico que está entrando no mercado agora profissional, vá e cure, né? Vá direto nessa dor e resolva. E a dor é paciência e orientação. Esse é o primeiro passo. Porque eu acho que uma das principais coisas que se contrata um síndico profissional são as relações pessoais mesmo, né? Exatamente. São as relações pessoais que só comparando rapidamente, que o síndico morador não vai querer. Ele vai querer chegar na casa dele e descansar, né? Porque hoje que a maioria dos síndicos orgânicos que tem problema realmente são relações pessoais. Óbvio que financeira tem problema financeiro, tem problema também de outras coisas, a gente sabe, mas as relações pessoais são as principais. São as principais, exatamente. Que é justamente que é a próxima aqui. Qual é a carga horária média de um síndico profissional? Boa pergunta. Eu tenho uma base de dados bem grande dos síndicos profissionais do Brasil e eu fiz uma média de uma pesquisa que eu acho que é muito conveniente. 1 hora por semana a cada 20 apartamentos. Ou seja, se o condomínio tem 200 apartamentos, o síndico tem que ficar lá 10 horas por semana. Então ele vai às 8 e vai embora às 10 da manhã, de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta-feira são 5 dias, 2 horas por dia dá 10 horas. E lógico, nessas 2 horas que eu estou ali das 8 às 10 da manhã, nesse prédio de 200 apartamentos, eu oriento o zelador para de tarde ter que fazer alguma coisa, eu oriento, né, o faxineiro a limpar o prédio no dia seguinte, que eu vou voltar lá na terça, eu vou dar uma olhada para saber o que aconteceu. Nossa, essa informação, sinceramente, é importante, porque é um estudo espetacular, que eu nunca tinha escutado. Só alguns detalhes. Primeiro, é importante no começo do prédio, naquela fratura, naquela dor, né, que eu falei para vocês agora há pouco, que o síndico, se puder, obviamente, passar pelo menos os primeiros
2 meses do condomínio, o dia inteiro no prédio, ou pelo menos uma manhã inteira. Porque eu preciso saber da rotina, o prédio estava fraturado, é igual aquele médico que vai passar lá no quarto do paciente todo dia para dar uma atenção, para dizer, olha, tá tudo bem, olha, eu tô aqui, para o paciente ficar tranquilo. Então o condomínio é o teu paciente, você tem que ir lá, deixar ele tranquilo, fazer um meio de comunicação que de forma rápida você possa falar com todo mundo através de aplicativos, através de listas de transmissão de WhatsApp, grupos de WhatsApp, por que não? Então, essas formas são excelentes para a gente começar uma boa gestão. Né? Interessante. Essa pergunta é que todos querem saber. Opa, então vamos lá. É o cascaio, né? Quanto ganha? Quanto ganha em média? Olha, um síndico profissional, inclusive eu estou até mudando as palestras, nossa, a gente está falando muito de ética e valores, né? Porque cada um tem o seu valor. Tem síndico profissional que chega lá e cobra R$5 por unidade. Descobri isso hoje de manhã, num evento que eu estava. Em Guarulhos, a administradora falou, Sérgio, tem uma síndica cobrando R$5 por unidade. Falei, tá, mas ela não atende telefone e não vai no prédio, quer dizer, não adianta nada. Tá pagando caro, né? Então, eu falo que condomínio vive de mantras, né? O barato sai caro. Então, em média, hoje em torno de R$25 a R$30 por unidade é que o síndico está ganhando no condomínio. Tô mudando de profissão, Maria. A É. Maria está aqui. Fala oi, Maria. Oi, gente. Lá, Maria. O fato é que Que a administradora consegue ganhar isso. Não, o síndico é limitado. O síndico ele é limitado. A administradora ela tem um leque, um braço maior. Uma administradora, que nem aqui, tem vários funcionários aí. Sim. Então você tem ali 100 prédios, você pode ter 200 prédios. Tem administrador em São Paulo que tem 400 condomínios. Sim. Síndico jamais vai administrar 400 condomínios se tiver alguém por trás. Tudo bem. O Márcio Rashkorski, ele está lá, administra quase 200. Mas ele tem uma equipe de sindicância, ele treinou, eu fui lá uma vez no escritório dele, ele tem uma sala de treinamento. Chegar num ponto desse tem que ser, né, bem trabalhado. Né? Mas um síndico hoje, em média, profissional de mercado, 5, 6 condomínios, porque eu tenho que me deslocar muito. Né? Isso porque São Paulo é uma cidade extremamente grande, a 3ª ou 4ª maior do mundo, né, em população e território. Então eu estou falando de uma cidade grande. Agora, São José dos Campos aqui, eu posso pegar um condomínio na Zona Sul e na Zona Norte de São José dos Campos, que talvez em meia hora, 40 minutos, com trânsito, por exemplo, eu me desloco, ou Jacareí, São José, Mas 20 minutos. o problema de ser síndico profissional, eu acho assim, eu não sei, mas eu acho que quando você tem razão, porque tem que cobrar 20, 25 mesmo, porque se passar mais que 5, 6 condomínios, não consegue atender direito também, né? Não, aí perde todo o sentido, né? Porque se eu estou sendo síndico profissional, eu estou lá para curar uma dor que eu não estou curando, né? Que é o atendimento. Então, pega 10 condomínios e ele começa a falhar, né? Vai falhar lá atrás, lá no Pode primeiro, ser né? que algum consiga, não me leve a mal, né? Agora, por exemplo, o Felipe que eu falei agora há pouco para vocês, ele é síndico de 13 condomínios só na Zona Leste. De repente ele consegue. Eu tenho um outro caso também do Christian, que é síndico em Perdizes, de 12 condomínios, mas só em Perdizes. Então você tem ali 3 condomínios numa rua, ele tem mais 3 ou 4 na rua de trás. Então, quer dizer, num dia ele consegue nos 7 condomínios dar um alô, conversar, orientar. Né? Eu não sei, em Campinas, quando eu estava falando sobre uma palestra de síndico profissional, um levantou a mão lá, falou que era síndico de 19, né? Pode ser. Pode ser. Agora na Expo Síndico? Na Expo Síndico em Campinas que a gente teve lá. Teve um em São Carlos, que eu acho que é esse aí, o Newton. Não sei se pode ser que seja o mesmo que tivesse Campinas também, não sei. Pode ser. Então, mas você vê, mas São Carlos, Campinas até que é de certa forma grande, mas São Carlos é uma cidade pequena. Apesar de ser uma cidade bem estruturada, mas é uma cidade pequena. Você consegue pegar 19 condomínios em São Carlos. Consegue pegar. Consegue. Agora, Curitiba, eu tenho um caso da Hélida lá em Curitiba. Ela pegou um condomínio de 200 apartamentos para ir só de manhã, então ela ia nos condomínios todo dia de manhã. Ela pegou um de 210 apartamentos só para ir de tarde. Então, de manhã ela fica no condomínio, vai almoçar, de tarde vai em outro, Maria. É simples. Né? Ou seja, ela ganha a remuneração dela, ela não vai pegar mais, porque ela disse que não vai atender, e não vai perder os dois, porque dá um excelente atendimento. E ganha lá seus 9, 10 mil reais por mês. Percebe? Mas nós pegamos agora um condomínio para administrar aqui, que é 688, né? 680. 688. Apartamentos ou reais? Apartamentos. Ah, bom. Então, reais não pode. Então, imagina se for um síndico profissional para tomar conta desse. Aí é esse mais um ou dois no máximo, então, né? Entendeu? Só que a síndica lá é orgânica. E ela vai ganhar um salário mínimo só. Não é muito justo, né? Talvez esse negócio de síndico profissional de 700, quase 700 apartamentos,
se depara muito com a portaria remota hoje, né? Numa portaria remota, num prédio de sei lá, 80, 90, 100 apartamentos, uma torre ou 2 torres no máximo. Vai pegar um prédio desse de 700 pessoas, se morar 3 por unidade, tem 2.100 pessoas lá, 700 apartamentos. Como é que vai ter portaria remota ali? Tem que ter uma... Não dá, né? Não. E esse condomínio vai ter lá... Vai ter que ter uma equipe muito grande para muitas coisas. Não então, tem jeito. É uma empresa, né? Quando eu comparei aqui com empresa, Jaime, quer dizer, esse condomínio, quanto que é o valor do condomínio desse prédio de 700 unidades? Quase R$300. Ou seja, são 210 mil por mês. No ano? No ano vezes 12, isso aí vai dar 2.400, 2.500. Quer dizer, 2,5 milhões. Qual é a empresa que fatura isso, né? Então. Ou seja, o síndico desse prédio ele é um diretor empresarial. Inclusive, a gente estava falando de valores, né? Quanto ganha um diretor de uma empresa que fatura 2,5 milhões? R$1.000? Um salário mínimo? 2 salários mínimos? Não passa longe disso, né? Passa longe disso. Então é isso que... Essas comparações que é importante. Exatamente. Isso aqui é uma pergunta muito importante, eu acho, assim, para a gente falar em termos legais. Como fazer um contrato com um síndico profissional? Inclusive, isso gera dúvida com vários advogados em grupos de WhatsApp e tudo mais, porque quem é que assina, né? Porque se eu tô assinando, se eu sou representante do condomínio, eu sou síndico, eu assino pelo condomínio. E também eu sou o prestador de serviço que eu tenho que assinar, então eu vou assinar pelos dois lados, pelo condomínio e eu prestando serviço. Na verdade, quem assina pelo condomínio é o subsíndico, né? Pelo menos para deixar uma coisa registrada, e os membros do conselho. Porque se eu tenho o síndico profissional, eu tenho que ter um subsíndico morador e os 3 membros do conselho também moradores ali para fiscalizar, para cobrar, para exigir daquele síndico profissional as coisas, inclusive reuniões semanais, né, reuniões mensais. Então, a assinatura do contrato você vai fazer dessa maneira, tá? Tem validade jurídica, sim, porque a própria ata já valida. A ata, na verdade, ela é um documento já. Ele é aprovado em assembleia e na assembleia é determinado que eles vão assinar o contrato. Pronto. Né? E no contrato está lá, tem especificações, por exemplo, de horário, tem especificações de conduta, SLA, né? SLA também tem que ter. O SLA é o tempo de resposta de um morador que vai te fazer uma pergunta, por exemplo, ter situações, né, de acordos, né, de retorno, né, isso seria o SLA, são acordos de retorno que você tem que dar para os moradores. Quanto, né? custa a hora dele fora do horário também, né? Exato. O fato é que, assim, igual um médico, né, o síndico ele pode chegar no condomínio domingo às 5 da manhã. Então, vai cobrar por isso? Eu cobrava lá no começo, em 92, 93, quando eu era síndico profissional. Né? Hoje, no final aqui, hoje eu não sou mais síndico de prédio, infelizmente, porque não dá tanta demanda que eu tenho, mas no final, aí, em 2009, 2010, eu não estava colocando mais extra, porque acaba não cabendo, né? Você tem que cobrar ali R$1 por quilômetro, depois, né? É questionável. Poxa, mas se você é síndico, você está aqui, é igual um médico, né? Tem horário para nascer alguém? Não, se tiver que nascer às 2 da manhã, vai ter que fazer parto às 2 da manhã. Né? Então, tem horário para quebrar a caixa d'água? Para vazar a caixa d'água? Não tem. Então o horário tem que ser especificado dessa maneira. Né? Férias, eu coloco férias lá no contrato, mas que eu aviso com antecedência. Olha, vou tirar férias de 30 dias, ou 20 dias, ou 15 dias. Nesse período, você como sendo profissional, você tem que colocar alguém no seu lugar, né? Normalmente o subsíndico. É o que está do prédio mesmo, do orgânico? Prédio orgânico, o subsíndico orgânico. E aí, há de se perguntar, muita gente pergunta, Sérgio, aí eu recebi lá a minha remuneração, R$3.000, eu vou pegar, fiquei 15 dias fora, então eu vou pegar metade e dar para o subsíndico? Não, se você quiser, você dá, senão não dá, senão é um acordo de cavalheiros, né? Ou vai constar em contrato, né? Ou consta em contrato, pode ser também. Né? Quem assina o contrato, a rescisão desse contrato. Isso, a rescisão. Então, se não for respeitado, tem que rescindir. Né? Essa é a primeira situação. Muita gente me reclama, inclusive em Brasília. Né? Pô, Sérgio, o síndico botou no contrato que estaria aqui no prédio 2 horas por dia. E não está. Não vem. Há uma semana ele não vem no prédio. Então já não cumpriu o contrato. Né? Outra forma de forma amigável, né? Vamos dizer. De várias vezes, eu mesmo, quando era síndico de vários condomínios, eu encerrei de forma amigável. O pessoal me chamou, Sérgio, olha...
tá puxado pra gente pagar 2 mil para você. Eu lembro do condomínio edifício Maria Luísa Sabino, lá em Santos. Sérgio, a gente tá te pagando 2 mil reais, mas tá puxado, a gente vai querer um síndico agora aqui, e a gente queria te tirar. Não, pedi rescisão, eu mesmo pedi, não tem multa, não tem nada, eu mesmo pedi a rescisão, e eles fizeram uma assembleia, fui na assembleia, prestamos conta, tudo de forma amigável, sem problema nenhum. Eu acho que isso faz parte do síndico, essa conduta de não dar problema, né? De não ter problema. Por ser profissional, inclusive. Ser profissional, porque depois você pode pegar esse prédio de novo ou alguém te indicar no outro condomínio, né? E não trazer isso a ferro e fogo, né? Vou ficar até o final e que tem vou cobrar até, multa, tem um contrato até janeiro. Não, acho que é besteira. As pessoas confiarem em você e que continuem confiando depois, né? Apesar de ter contrato, Exato. Eu não ponho multa no contrato, já estamos falando de rescisão aqui. Eu tenho essa particularidade. Você quer ser profissional, siga o exemplo. Eu não ponho multa. Não quer dizer que você não possa pôr, né? Exato. Sabe por quê? A gente tem que pensar o seguinte: quem vai colocar nós de síndico profissional são os moradores. Então, se você arrumar uma certa energia negativa com eles, né? animosidade, e todo mundo se conhece, os moradores dos condomínios eles se conhecem, eles têm família que mora no prédio na rua tal, o outro tem um cunhado que mora não sei aonde, e eles se indicam, eles se falam, né? Eu tenho muita experiência nisso, né? Eu ganhei muito cliente quando eu tinha administradora e era síndico dessa maneira. Olha, eu vi teu balancete lá, achei bacana, quero passar para você. Né? Muitas coisas vieram assim, né? Na verdade, a administradora vive de indicação, né? Não tem a dúvida. Síndico profissional também, advogado, enfim, né? Isso aqui é mais uma colocação, acho que também é uma opinião. O síndico profissional vai acabar sendo o futuro dos condomínios, né? Com certeza, já está cada vez mais... Não é uma realidade total ainda, mas eu acho que... Eu dei uma palestra agora no nosso evento, né, no Congresso Nacional, né, que tivemos a honra aí de receber inúmeros palestrantes e conhecidos aí nacionalmente. E uma coisa importante foi que eu falei, a gente tem 1.140.000 condomínios no Brasil e 5% deles é que tem síndico profissional. Pouco ainda, então né? Tem muito pouco no universo que a gente tem aí, isso tem para crescer demais. E a tendência é essa, as construtoras já estão indo para essa tendência, então a construtora é um canal, né? Como chegar na construtora é um canal de captação, né? Mesmo porque eu acho que até uma tendência até do governo mesmo, assim, das leis, é transformar, não numa profissão talvez, mas transformar esse cargo dentro do condomínio como uma contratação de administrador, até por ter CNPJ, Sim. Eles transformaram isso em ser mais formal, né? Uma responsabilidade maior e acabar sendo profissionalizado mesmo. Exato. Então a tendência é acabar o síndico profissional tendo uma amplitude muito maior e saindo um pouco da modo síndico orgânico, né? Sim. Isso é uma tendência bastante forte. Já se fala muito disso. Já se fala bastante, em todo o Brasil. Aí nós vamos entrar Essa é uma pergunta polêmica, né, que se discute muito. Né? O que você acha da regulamentação da profissão? Está passando por Brasília. Né? Em 2015, eu fui lá falar com a deputada Rosângela Curado, então deputada federal, e levei lá um anteprojeto de lei. Até o departamento jurídico do PDT, que ela fazia parte, veio falar comigo, a gente conversou, protocolamos lá. Só que vieram outras situações aí, algumas desastrosas, outras até para melhorar, que acabou bloqueando tudo, né? Primeiro, alguns parceiros na área de associações e áreas de entidades aí ligadas à área de condomínio. Outras foram o próprio impeachment da presidente Dilma na época, outras confusões no Congresso Nacional acabaram deixando esse assunto de lado, dizendo alguns deputados não ser tão importante. O fato é que alguns deputados, um de Goiânia, um de Goiás e outro de Amazonas, eles confundiram a função de síndico profissional como já está regulamentada, confundindo com a administradora de condomínio. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. É igual o médico e, de novo comparando aqui, enfermeiro. Não é porque eu tenho um enfermeiro que eu não tenho que ter um médico, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, na verdade, o que a gente propõe ao mercado é trazer a profissionalização do síndico de um condomínio. O fato é que regulamentar isso precisa de uma faculdade para isso, precisa de uma graduação para isso. E não tem.
Tem algumas graduações sendo postas aí, tem algumas até pós-graduações em direito imobiliário ou direito condominial, mas graduação em universidade que é reconhecida pelo MEC ainda não tem. Ah, mas tem especialização em alguns lugares, mas graduação não tem. Então a gente está conversando sobre isso, né, para entrar depois com a regulamentação da profissão de síndico, mas ainda é uma coisa tá bem lenta, tá bem devagar. É bem complexo esse assunto, né? Bem complexo. É bem complexo. Já deu o que falar aquele dia lá no... Lembra que a gente discutiu lá, tava o professor Roseli Schwartz. Aquele dia foi... Já teve vários congressos aí discutindo, inclusive do Síndico Net, Conexão desse ano. Foi discutido, né? Porque eles entendem que qualquer um pode ser síndico, né? É um cargo eletivo, né? Ninguém vai, por exemplo, chega no hospital, não vai se eleger uma enfermeira para cuidar daquele paciente. Aquela parte lá ela vai cuidar. Cargo eletivo não se regulamenta. É isso que dá. Porque imagina uma regulamentação de um cargo que é eleito, que é eletivo, e ter uma pessoa que é moradora querendo ser também síndica do prédio. Eu posso votar naquele morador. Então a regulamentação da profissão, ela depende demais dos moradores do prédio. De uma regulamentação onde fale, olha, síndico de prédio é só regulamentado, é só profissional, né? Da mesma forma, eu sou dono de uma empresa, de uma mega corporação, por exemplo, eu quero contratar o Jaime ou uma outra pessoa. É opção minha, vou eleger aquela pessoa e não o Jaime, que é profissional na área de condomínios. Mas o cargo eletivo que eu digo é por votação, né? E não por determinação de um empresário. Seria mais ou menos como eu querer montar uma empresa e exigirem que eu tenha CRA. Exato. É muito complicado, né? Por exemplo, montar empresa no Brasil, qualquer um pode montar um restaurante, pode montar um hotel. Ele vai ser um administrador daquela empresa. E é mais ou menos similar, né? Exatamente. Cara, não sei nem o que falar. Né? Tamo junto. Tamo juntos. Eu que agradeço, uma grande honra estar aqui. Foi muito esclarecedor, bacana demais. Ele vai estar com a gente aqui no Prestadores, né, na mesa. Com certeza. Aí vocês vão debulhar ele novamente. Que de novo. Né, no 5 foi bacana aqui em Jacareí. E é isso aí, gente. Eu agradeço muito a participação de vocês. Quer falar mais alguma coisa aí? Quero agradecer também a audiência, agradecer aí tudo, agradecer o Jaime de estar aqui com ele, uma grande pessoa, um grande amigo. Agradecer a você que viu esse vídeo, estamos à disposição. Repetindo o número do telefone, DDD 11 96257 0000. Manda o WhatsApp lá. Um dos melhores, não, eu considero o melhor curso do Brasil. Vamos lá, faça um curso lá, apesar que vai ter o nosso aqui. Com certeza. Entendeu? Excelente também. Excelente também, mas ele vai vir fazer para mim. Prometeu aqui, promessa é dívida, entendeu? Só vou negociar aqui com ele aqui tudo, porque eu sou pobre, não tem bem. jeito. É o Thiago Natalio que vai vir, né? É o Thiago. O Thiago Natalio, um cara excelente. Que fez, pra vocês terem uma base, o Thiago não fez com vocês? O Thiago fez curso comigo, 2008. Isso. 2008, o Thiago Natalio, uma grande honra também. Um grande parceiro, o Thiago Natalio, excelente profissional na área jurídica de condomínio também. Vai vir, tenho certeza que ele vai deixar boas informações a todos aqui. Exatamente. Obrigado a todos, até a próxima.